Olá, meninos e meninas. Hoje a gente vai fazer a análise da estrutura dramática da peça Perdoa-me por me traíres, de Nelson Rodrigues. Ok? É uma análise da estrutura. Vou falar um pouquinho também da temática, vou fazer uma pequena sinopse, só para você ter uma noção de como o Nelson trabalha em cima dessa obra. O marido, que é traído, resolve pedir desculpas por ter sido enganado por sua mulher. Esse é o mote dessa peça de teatro, gente, dessa peça de Nelson. Perdoa por me traíres foi escrito por Nelson e foi apresentada pela primeira vez no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 19 de junho de 1957. Bom, anteriormente a gente já falou de Nelson Rodrigues. E vocês sabem que o nosso polêmico dramaturgo, ele é considerado um clássico, onde na maioria das vezes os espectadores podem percorrer o universo que o Nelson passa pra gente, classifica como hipnotizante, que encanta uns e assusta outros. Como já era de costume, melhor dizendo, os principais ingredientes da receita de sucesso de Nelson Rodrigues também estão presentes nessa obra: moral, violência, vingança, sexo, morte, traições, prostituição e desejos. São, na verdade, alguns dos principais clichês que o Nelson colocou nessa obra. E não em outras tantas que ele fez também, né? São conflitos e tramas que envolvem a humanidade e que ilustra as histórias armadas e criadas, odiadas por um e amadas por outros que o Nelson nos deu. Bom, Nelson participou dessa peça como ator fazendo o papel do tio Raul. Isso lá atrás. No ano de 1980, essa obra foi adaptada para o cinema, nas mãos de um diretor chamado Braz Kidiak. Entre os outros personagens, cabe aqui a gente lembrar da protagonista, Glorinha, uma adolescente que logo no início ela é muito parecida com as jovens da sua faixa etária. Muito parecida. Ela perdeu a mãe ainda bem cedo e o destino quis que ela fosse abandonada por seu pai, que teria passado por um manicômio quando ela era ainda bem pequena. Glorinha, então, ficou sob a guarda da sua família paterna, onde ela recebeu uma educação de linha curta, bem severa, por parte do seu tio, um senhor chamado Raul, de quem, na verdade, era objeto de desejo, e de uma tia chamada Odete, uma mulher bem doente, que vivia andando pela casa como se fosse um zumbi. E sempre repetindo as mesmas palavras. Está na hora de tomar os remédios, a homeopatia. Bom, deixa isso para lá. Vamos voltar para a nossa protagonista. A nossa protagonista, Glorinha, ela é uma jovem de 16 anos. Virgem, que vem de uma família classe média, que decide, após o suicídio da sua mãe, se prostituir. Ainda no primeiro ato, talvez por não aguentar mais a repressão que sofre pelos tios, a Glorinha resolve, naquela época a gente chamava cabular aula, faltar aula, matar aula, e resolveu junto com uma amiga dela, que se chamava Naí, as duas resolvem ir à casa de uma certa senhora, que é uma personagem que atendia pelo nome de Madame Luba. Na época, é uma cortesã, uma cafetina, e que tinha o péssimo hábito de comercializar jovens colegiais, as moças de família. Depois eu te explico isso melhor. Na verdade, a casa que elas estavam indo era uma casa luxuosa de prostituição. E por lá, gente, os clientes eram deputados, governadores, pessoas da mais alta, da alta sociedade, que jamais poderiam ter seus nomes revelados pela mídia. Lá, a Glorinha tem a sua primeira experiência sexual e ela acontece com um deputado de idade bem avançada. Glorinha, ainda fascinada pelo mundo dos bordéis, ela não conseguia parar de pensar
Como, de que forma ela poderia se vingar do seu tio Raul. E assim que ela sai de lá, ela e a amiga saem de lá, a Naí revela que está grávida e pede para a amiga que a acompanhe ao ginecologista, para que ela ir lá, gente. Na verdade, ela queria fazer um aborto. E faz com que a amiga faça um pacto de morte, pois ela temia falecer durante o aborto. Ou seja, duas amigas cúmplices uma da outra e pouco antes de Naí morrer, isso acontece após o procedimento de aborto, a Glorinha decide abandonar sua amiga, deixa-a na clínica e quando Naí percebe que morreria de vítima de hemorragia durante o procedimento e sem a companhia da amiga, ela se sente traída, ela morre lá sozinha. Por isso, pede a visita de Raul, o tio e tutor da Glorinha, e denuncia para ele, conta para ele, minutos finais antes dela morrer, que ela e a Glorinha foram ao prostíbulo. Na sequência, o Raul, que é o tio todo enciumado, convoca a sobrinha para uma conversa reveladora. O segundo ato dessa peça tem início quando a Glorinha sai de casa, como faz todos os dias, para ir para o colégio, quando de repente ela é bloqueada junto à porta pelo seu tio, que vai lhe tomar satisfação. E que já sabia que a sobrinha dele, Glorinha, teria faltado à escola. Essa conversa reveladora, gente, estava prestes a acontecer. O tio, então, resolve falar a Glorinha que sua amiga Naíra está morta e que ele sabia onde as duas amigas estiveram na noite passada, ou seja, no dia anterior. O tio de Glorinha, num sutil flashback, que acontece a cena nesse caso, o Nelson adora o flashback, e isso é revelado à sobrinha que realmente o que teria acontecido com os pais dela, o Gilberto e a Judite. Então, ele afirmou à jovem que seu pai, Gilberto, teria sido traído por sua mãe, Judite. O tio contou todos os detalhes, principalmente quando seu irmão Gilberto retornou à sua casa e lá encontrou toda a família reunida, que teria ido lhe visitar. E também para contar sobre a traição de Judite. Olha que família, hein? Diante dessa reação compreensiva e passiva do irmão, eu resolvi internar novamente o Gilberto, falou o Raul. O Gilberto foi parar no manicômio e assim Raul contou toda a história para a Glorinha. Após a internação do seu irmão, o pai de Glorinha, o Raul, o tio de Glorinha, consola sua cunhada Judite e a convence de tomar veneno. O que Glorinha talvez não soubesse é que depois de matar a cunhada infiel, o Raul passou a vigiá-la, sempre com o pretexto de preservar a sua castidade. Já no terceiro e no último ato, no tempo presente, a Glorinha já sabia de toda a trama cruel que envolvia sua família. E ela precisava agir, ela precisava fazer alguma coisa. Ela sabia, inclusive, que seu tio Raul amava sua mãe e ainda assim teria matado, convencido a Judite a tomar veneno. O que ainda assim queria fazer o mesmo com a sobrinha. Ou seja, talvez porque a jovem garota fazia o tio lembrar da mãe, a Judite. Gente, a partir desse momento, a Glorinha consegue, no tempo presente, que seu tio acredite em suas palavras. Ou seja, a Glorinha finge concordar, mas repete a estratégia de Naí, pedindo-lhe para que os dois morressem juntos. Bem Romeu e Julieta, mas como em todo bom folhetim, que vem sempre recheado de vários clichês, somente o tio ingere o veneno. E com um meio sorriso no rosto, Glorinha teria levado com um copo à boca, mas não ingere. Sutilmente, ela disfarça que teria bebido. Ou seja, dessa forma sarcástica, Glorinha assiste à morte do seu querido, delicado e dedicado tio. Ela sai para a porta, vai à casa da Madame Luba, lá no prostíbulo, e fecha-se a cortina. Acaba aí o espetáculo.